Porque eles se auto-intitularam coletivo de autores. Se a gente observar no edital, não está coletivo de autores. Está Soares et al., né? Soares e amigos. Então, aqui, a referência feita, coletivo, é porque assim eles são um coletivo de autores, eles são um grupo de autores. Então, não poderia, não caberia chamar, dentro de uma visão, até mesmo de uma lógica dialética socialista, em que um poderia ter mais ênfase do que outro. Apesar de Soares e Lino Castellani ter maior influência até hoje sobre as questões levantadas e continuidade sobre outras obras de base crítico-superadora. Mas cabe aqui lembrar que coletivo de autores é formado por, em cima, à esquerda, Walter Brasch, ao centro, Céline Tafarel, e à direita, Lino Castellani Filho. Logo abaixo, a Michelle Escobar, que é autora chilena, Carmen Lúcia Soares, que está ao centro, ainda ali nova, Carmen Lúcia, e à direita, Elizabeth Marechal. Bom, e esses 6 autores têm mais algumas coisas em comum, além da concepção e da ideia de base marxista, socialista. Antes disso, eles têm alguns estudos e histórias da sua própria formação. Eu gosto muito de colocar no meu resumo um pouco sobre a história de vida de cada autor. 3 pontos em comum: a Federal de Pernambuco, a Federal do Paraná e a Unicamp. 3 instituições, na verdade, em comum. Em algum momento, ou durante a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, eles se encontraram ali. Alguns, às vezes, veteranos do outro, outros professor do outro, outros estudando juntos. Eles estavam entre os anos final dos anos 70 e começo dos anos 90, passando e permeando esses 3 momentos históricos. E aí vale ressaltar a questão do Lino. Do Lino Castellani, ele é professor, né, ele já foi professor em algumas universidades, como a Unicamp e a Universidade de Brasília, e ele fez o seu mestrado em Educação na PUC, aqui em São Paulo, e a graduação em Educação Física na USP, aqui em São Paulo. E ele, durante um breve período, se eu não me engano, em 78 ou 79, esteve em Ribeirão Preto. Ele foi aprovado no concurso do Estado e tinha aula para assumir aqui, trabalhou aqui por um ano, trabalhou aqui, mas logo em seguida conseguiu ingresso num trabalho em Pernambuco, e lá ele começou a trabalhar e desenvolver no final dos anos 80, no começo dos anos 80, por volta de 82, 83, um sistema, uma metodologia que mais tarde virou o ponto de apoio para desenvolver um referencial próprio naquela prefeitura, naquele estado, e a Secretaria de Estado contrata então ele mais tarde começa a chamar alguns colegas, e aí esse grupo de colegas é esse que aqui estamos vendo. Eles começam então no primeiro momento, lá no final dos anos 80, a desenvolver um referencial próprio em Pernambuco, depois mais tarde tentam introduzir em outros lugares, como no estado de São Paulo, sem êxito, levando então isso a pesquisas que desenvolveram eles em particular, às suas teses, às suas dissertações de mestrado, e por fim uma tese de doutorado na Unicamp, em que o grupo se organiza e se reúne para estudar no começo dos anos 90. E aí, durante uma conferência, uma ação em, se eu não me engano, agosto de 1990, eles estão todos lá reunidos na Unicamp para pensar a prática da educação física e pensar sobre a educação física, e eles pensam em desenvolver 2 livros. Um trabalhando as metodologias do ensino e outro ensinando algumas práticas de ensino. Mais tarde eles compreendem que, primeiro, seria muito difícil conseguir desenvolver o livro separadamente, era necessário pensar junto, metodologias e práticas numa única obra, e segundo, que não daria para se fazer em apenas um ano ou em alguns meses. E esse livro ele vai dando frutos e sendo desenvolvido até o final de 93, começo de 94, quando ele é assim publicado. Então o livro ele tem toda uma história dentro da vida de cada um desses autores.